A paz do Senhor Jesus, bom dia. E nós chegando aqui 10 minutinhos atrasados, mas para começar mais uma manhã aos pés do Senhor. Não existe coisa mais especial do que iniciarmos o nosso dia aos pés do Senhor Jesus. Não é? O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos sustenta. Estar aos pés do Senhor não é um mero acaso. Estar aos pés do Senhor é um privilégio. Estar aos pés do Senhor é realmente conhecê-lo na intimidade, é conhecê-lo de uma maneira poderosa, é ver o que verdadeiramente Ele tem para a nossa vida, é também abrir o nosso coração e nos derramarmos diante dEle. Estar aos pés do Senhor é verdadeiramente uma mudança de vida, é uma transformação. Todo aquele que prioriza o céu, que prioriza o Senhor, que prioriza estar aos pés do Senhor, não é envergonhado. Todo aquele que prioriza ter tempo com Deus não é envergonhado. Todo aquele que prioriza realmente viver aos pés do Senhor não é de forma nenhuma envergonhado. Temos tempo às vezes para tantas coisas, priorizamos tantas coisas. O tempo vai nos fazendo entender, não é a idade, né? A maturidade vai nos fazendo entender que nós só não fazemos aquilo que nós não queremos. Nós encontramos tempo para tudo aquilo que nós queremos encontrar. Tudo aquilo que a gente deseja fazer, a gente faz. Paz do Senhor, Itamara, bom dia, Dani, Deus abençoe a cada uma de vocês. A paz do Senhor, Márcia, bom dia, paz do Senhor, Rose, bom dia, paz do Senhor, Lígia, glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, a paz do Senhor, Sandra, glória a Deus. Nós encontramos tempo para tudo que nós queremos, tudo. Quando você quer, quando você estabelece no teu coração que aquilo é uma prioridade, bom dia, Gi, você vai fazer. Não, eu estou com 47 anos e com 47 anos eu aprendi algo. Tudo aquilo que é prioridade na nossa vida é feito. Se você tem uma prioridade, não é a minha prioridade ganhar dinheiro, você vai, não existe dia, noite, não existe feriado, não existe férias, porque a tua prioridade é ganhar dinheiro, então você vai trabalhar, não tem tempo ruim para você. Se a sua prioridade ela for manter uma amizade, você vai se desdobrar para manter essa amizade. A hora que te ligar, você vai estar lá, a hora que falar com você, porque é a tua prioridade. Se a tua prioridade for estudar, você vai fazer noite virar dia, você vai romper de madrugada estudando, você vai devorar livros, você vai sacrificar tudo, porque a tua prioridade é estudar, você quer chegar em algum lugar. Então tudo na nossa vida que é prioridade, a gente vai fazer. Nós não temos tempo com Deus porque não é nossa prioridade. Aí alguém olha para nós, olha, eu não tenho tempo, eu queria tanto, mas não tenho tempo. E você, de uma forma muito educada, como você ouve, olha, mas na verdade é uma coisa só, não é prioridade. Tudo que não é prioridade na nossa vida nunca vai ter tempo. Então eu quero dizer para você, você quer ter tempo de estar a sós com Deus, você quer ter tempo de oração, você quer ter tempo de leitura da palavra, você quer ter tempo com Deus, torne isso prioridade. No dia que isso for prioridade, você vai ter tempo. Enquanto não for prioridade, enquanto for somente um desejo distante, você nunca vai ter tempo. Nunca. Nós só temos tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. Sempre vai ser assim. E isso não é uma questão de não espiritual, não, isso é uma questão natural, isso é uma questão do ser humano. O ser humano só tem tempo para aquilo que é prioridade. Você pode perceber, você está desesperado de fome, você sabe que você precisa comer, porque se você não comer, provavelmente você vai passar mal. Você para tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo você para, nem que seja para ser um lanche rápido, mas você vai comer, porque é uma prioridade. Então, nesta manhã, que as nossas prioridades mudem, e eu não estou dizendo para você, olha, não estude ou não trabalhe, ou não tenha tempo para um amigo, ou não corra atrás dos seus sonhos, não.
Estou dizendo para você, coloque Deus como prioridade. Se Deus for prioridade na sua vida, todas as outras coisas. Isso não é um conceito meu, isso é um conceito do próprio Jesus. Jesus, ele disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Faça do meu reino a sua prioridade, priorize o meu reino, priorize tempo comigo, priorize tempo de busca e todo o resto vai dar certo. Que nós, nesse tempo, possamos priorizar Deus, priorizar o Senhor, sabe? Nessa semana, Deus ministrou muitas coisas ao nosso coração. Você que acompanha o devocional todos os dias, você vai entender. O Senhor falou conosco esta semana, ele falou conosco sobre Ezequias, não é? Sobre a oração de Ezequias, sobre a estratégia de Sanaqueribe. Ele falou conosco, e foi um dos dias mais poderosos. Ele falou conosco sobre Moisés, a oração profunda onde Moisés entende que eu precisava da glória de Deus. Ele falou conosco sobre a profundidade do Getsemane. E sabe o que nós vamos observando em tudo isso? Nós vamos olhando que não basta ter um desejo. Você tem que querer, você tem que priorizar. Às vezes nós olhamos e falamos assim, eu quero que Deus me use, eu quero fazer. Gente, há um preço. A salvação, ela foi de graça. A salvação, Cristo já pagou o preço. Então a salvação realmente não é pelas obras, é dom de Deus. A salvação é o Senhor, é graça. Agora, o restante, você tem sim. Quero que Deus me use, quero ser. Você tem um preço. Você tem que ter altar de oração, você tem que priorizar Deus. Pensa bem comigo, essa glória de Deus, essa unção de Deus, ela é muito preciosa. Ela é algo profundo. Bom dia, Sidney, bom dia, Tati. É algo profundo. Esse poder de Deus é algo profundo. É tesouro. O apóstolo Paulo, eu já vou entrar no texto, tá? É só uma introdução. O apóstolo Paulo, ele compara, ele diz que é um tesouro, quando ele diz assim, olha, tendo, pois, este tesouro em vasos de barro, ou seja, nós somos vasos de barro, mas o que há em nós é tesouro. Deus não vai confiar tesouros a pessoas que não priorizam Ele. Não tem como. Não, mas eu quero conhecimento, eu quero poder, eu quero unção. E isso é maravilhoso. Agora, o querer e o ter tem um caminho. E esse caminho se chama renúncia. Se chama renúncia. Bom dia, Jaque. Bom dia, Giane. Eu não sei muito. Não. Eu preciso aprender mais. Eu tento todos os dias aprender mais. Eu quero aprender mais. Mas para chegar no pouquinho, é muito pouco que eu tenho, é muito pouco. Existem pessoas que têm muito, muito, muito. Bom dia, Ana Cristina. Pessoas que têm muito, muito. São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu sigo, são pessoas que eu gosto de ouvir, porque eu sei que elas têm muito. Mas para mim tem esse pouquinho, bem pouquinho que eu tenho mesmo. É muito pouco. É muita renúncia. É muita renúncia. É você estar pingando de sono, de madrugada, pingando, porque você teve um dia louco, um dia corrido, e você entender, eu preciso ter um encontro com Deus. É você levantar e descer para sua sala, assim, sabe? E Deus, não deixa eu dormir, eu preciso orar. E você dobrar o joelho ali 3 horas da manhã e falar, Deus, e quando o sono bate, você levantar, porque você sabe que você precisa. E você levantar 1h, 1h30 antes do seu horário de trabalhar para estar aqui. Porque você quer algo mais de Deus. Então, não é tempo. Não tem nada a ver com tempo. Tem a ver com renúncia. Você precisa, às vezes, deixar de fazer algumas coisas. A paz do Senhor, Isaac, Deus te abençoe muito. Você precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras. Você precisa escolher. Então nessa manhã eu quero dizer para você, escolha estar com o Senhor, escolha uma vida de profundidade, escolha, exatamente, Mona Lisa, às vezes a gente está muito exausto, mas a gente não, eu vou buscar Deus, eu quero Deus, sabe, priorize o Senhor, priorize, você pode fazer tudo, é sério mesmo. Deus, ele não é um Deus que tá, não, eu quero você só para mim, não. Ele só quer que você diga, eu estou te priorizando. Bom dia, Claudete, a paz do Senhor. Eu quero o Senhor, porque quando você priorizar Deus,
Amém, Dani. Amém. Ouça a voz de Deus. Ninguém perde quando prioriza Deus. E quando você prioriza o céu prioriza a sua vida também. Então, em nome de Jesus, sabe, priorize Deus. Eu não estou te julgando, eu não estou falando nada. Bom dia, Érica, a paz do Senhor, eu não estou falando nada. Eu quero que você que está me ouvindo faça uma autoanálise, tá? Só da última semana. Quanto tempo você passou na televisão, quanto tempo você passou no Instagram, quanto tempo você passou se divertindo, quanto tempo você passou passeando, quanto tempo você passou no WhatsApp, quanto tempo você passou conversando com alguém no telefone e quanto tempo você passou com Deus. Você mesmo vai responder para você se você tem priorizado Deus ou não. Quantos sacrifícios você fez para encontrar com um amigo, quantos sacrifícios você fez para ir, né, ao centro, à cidade, como você quiser falar, fazer compras, o que você sacrificou para fazer um passeio, o que você sacrificou para ir na cabeleireira, o que você sacrificou? E você vai responder, o que você sacrificou para estar com Deus? Se você fala, não, eu sacrifiquei horas, eu sacrifiquei tempo, então ok, tá ali. Mas se você olhar e entender que você não sacrificou nada para estar com Deus, mas você sacrificou tudo para estar com as pessoas, sacrificou tudo para conseguir o que você quer, sacrificou tudo, então tá na hora de você rever suas prioridades. Alessandra, e por que hoje você tá tão assim? Porque Deus está te levando a um nível muito profundo para você continuar assim. Deus está gritando para você, filha, filho, vem, e você não está conseguindo entender. Deus quer te levar muito. Exato. Lígia, olha, eu vou te falar uma coisa, até comigo, Deus tem tratado muito comigo essa questão do celular. Deus tem falado muito comigo, Quanto tempo você fica nas redes sociais, quanto tempo você fica comigo? Bom dia, Josi. Então, só foi a nossa entrada, tá bom? Para você hoje mudar, porque senão você vai ficar a vida inteira vendo Deus de longe. Você não vai se afastar dele de jeito nenhum, mas você vai ficar vendo ele de longe o dia inteiro, a vida inteira. Você vai ficar vendo a glória dele, mas não vai conseguir chegar perto. Você vai ficar igualzinho o povo no deserto, que ouviu os trovões, ouviu tudo, ouviu a nuvem, viu o fogo, mas nunca chegou perto. Só viu de longe. E o Senhor, Ele está querendo nos dizer que Ele não quer que a gente continue vendo de longe. Ele quer que a gente participe disso. Ele quer que a gente mergulhe nisso. Ele quer que a gente leve a gente a níveis muito mais profundos. Mas para isso, a gente vai ter que sacrificar algumas coisas. Sacrifica o teu Isaac. Poxa vida, mas Deus deu os meus amigos. Deus deu Isaac para Abraão. Poxa vida, mas Deus me deu condições para mim curtir a vida. Deus deu Isaac para Abraão. Bom dia, Débora, a paz do Senhor. Deus deu. Você está entendendo onde que o Senhor quer chegar? Mas Abraão foi lá e sacrificou. E Deus matou o Isaac? Não, Deus só queria que ele mostrasse que Deus é prioridade. Deus não vai tirar seus amigos, Deus não vai tirar o seu trabalho, desde que não seja tão exagerado que tire o tempo de Deus, na verdade. Deus não vai, mas Deus quer ver onde está a sua prioridade. Em nome de Jesus. Um exercício para nossa, uma lição de casa para hoje, um homework para hoje, é esse. Senta e coloca numa semana só, tá? Pode ser de domingo para cá, só esses dias. Quanto tempo foi de TV, quanto tempo foi de redes sociais, quanto tempo foi no celular com amigos, quanto tempo foi fazendo compra, quanto tempo foi passeando, quanto tempo foi resolvendo suas coisas e quanto tempo foi com Deus. Depois você vai responder o que nesses 4 dias, o que eu sacrifiquei para conseguir o que eu quero. O que eu sacrifiquei para estar com Deus. E aí você mesmo vai tirar suas conclusões. Gente, esse é um tempo de seriedade, é um tempo de nos voltarmos mais a Deus. É um tempo de pararmos de ficar de longe. E não é porque, não. É porque Deus quer você. Priorizar tempo como Maria, exato, e não se preocupar tanto com nossos afazeres como Marta. Perfeito, Sandra, exatamente. E não é porque Deus está triste com você, não, é pelo contrário, Deus quer muito você. Deus quer te levar a algo muito profundo. Deus quer te usar para ser o garçom que distribui os pães que Ele multiplica.
Mas só consegue dar os pães quem tem prioridade com Deus. Se você não tiver prioridade com Deus, você vai ver Jesus multiplicar, você vai ver o pão ali, você vai ver o povo faminto, mas você não vai ter autoridade para dar pão para ninguém. Por quê? Porque você não está perto dele, você não tem intimidade com ele, você não está perto do milagre, você não está perto do sobrenatural, você não está perto dos cestos, você não está perto. Você vê o pão, você vê a multiplicação, mas você não consegue ser instrumento para alimentar multidões. Por quê? Porque não tem intimidade. Então, hoje vamos priorizar o céu, amém? E eu vou aqui correr, não é? E hoje nós vamos falar de uma oração poderosa. E como Deus falou comigo, hoje eu levantei muito mais cedo. Então hoje eu tirei um tempo com Deus antes de vir para cá. Essa madrugada foi uma madrugada intensa de oração. E é por isso, quando eu oro muito, eu fico meio chata, tá? Então, a paz do Senhor, irmã Terezinha. E essa madrugada foi uma madrugada intensa de oração. E Deus me trouxe alguns segredos agora cedo. Eu levantei bem mais cedo hoje, porque eu queria que Deus falasse primeiro comigo antes de eu vir aqui falar com vocês. E como Deus trouxe algumas coisas tão poderosas, eu quero confirmar, eu quero compartilhar com você. Verdade, Joana, só quem prioriza o reino são os filhos íntimos. Não adianta, quem não é íntimo não adianta, gente, não adianta. E ela falou uma coisa certa, filhos íntimos, porque filhos nós somos. Agora tem a diferença dos íntimos e dos filhos. Todo filho está dentro da casa, mas só os íntimos colocam a cabeça no peito de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. O nosso devocional de oração hoje, que já começou assim, né? Já intenso. Bom dia, Tati. É sobre a oração de Salomão, uma oração em tempos de calamidade. E quanta coisa preciosa nós temos. O nosso texto, para você que anota todos os dias, eu quero corrigir, tá? Nós estamos hoje no 26º, eu disse que ontem era o 26º, não, hoje é o 26º dia. Então faltam 14 dias para terminarmos esse devocional. O nosso texto está em 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 19. Eu vou orar, eu vou ler e depois eu vou orar para nós iniciarmos. Irmão, já iniciamos na verdade, né? A presença de Deus já está aqui, Deus já está aqui tratando com a gente, está algo poderoso. Mas nós vamos orar para que o Senhor continue trazendo essa revelação tão profunda. Então, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19, diz assim: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Vamos orar? Se você puder ir na tua casa, dá para orar, ora, e diga: Senhor, olha, eu nunca vi nem essa mulher, eu estou entrando a primeira vez, mas Deus, eu quero ouvir tua voz, fala comigo, me dá um direcionamento. Ou se você já está aqui conosco, diga: Senhor, já experimentei tanto de ti ao longo desses dias e hoje eu quero mais de ti. Diga ao Senhor, fale aí com o Senhor. Alessandra, não dá, Alessandra, para me orar. Ore aí na tua mente, diga: Pai, é um tempo contigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo por esta manhã, eu te louvo pela tua presença, eu te louvo pelo teu cuidado, eu te louvo pelo teu amor. Eu te louvo porque o Senhor está nos chamando, oh Deus, o Senhor está nos convidando a ir além. Pai, é como aquele, Senhor, aquele pai terreno que às vezes pega tão no pé de um filho, e o filho olha e diz: mas por que os outros pais não são assim? Mas na verdade é porque aquele pai vê potencial no filho, é que aquele pai quer arremessar aquele filho para um destino profundo. E Senhor, é assim, é o Senhor pega alguns filhos e para esses filhos parece que o Senhor é mais incisivo, e na verdade, Senhor, não é, meu Pai amado, um peso. Na verdade é porque o Senhor vê potencial, é que o Senhor tem um destino profundo, Deus, e o Senhor vai nos tirando dos embaraços da vida, o Senhor vai nos levando para um lugar diferenciado. Oh Pai, nesta manhã eu clamo pelos filhos íntimos, como disse, Senhor, a irmã Joana. Eu clamo, Senhor amado, pela manifestação dos filhos íntimos, que os filhos íntimos se manifestem, que os filhos íntimos se ergam, que os filhos íntimos comecem a viver a profundidade do que Deus tem. Vem nesta manhã, meu Pai, vem e fala e move o nosso coração. Vem e fale, e nos leva, Senhor amado, a uma profundidade. Oh Deus, que os nossos corações se abram, que a revelação do alto se manifeste, que o fogo branco, como nós costumamos dizer aqui, Senhor, seja notório. Oh Deus,
sem a tua presença nós não somos, sem o teu direcionamento nós vamos fracassar, sem, Senhor, a tua glória nós nos conformamos, nós tomamos a forma, Senhor, do sistema. Oh, Pai, mas o Senhor nos chama dizendo: não se conforme, não se molde, não tome a forma. E são nesses, Senhor, insights que o Senhor vai nos dando, que nós vamos entendendo, Deus, que é além do que nós imaginamos. Fala nesta manhã, fala, que o coração arda. Os discípulos no caminho de Emaús disseram como nós não percebemos que era ele, porque quando ele falava, o nosso coração queimava. Que o nosso coração queime nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, Meire. Então vamos lá, vamos continuar aqui nessa presença, nessa atmosfera tão linda, tão gostosa e tão profunda de Deus. Vamos falar nesta manhã, então, sobre a oração de Salomão. Não foi aquela oração que nós já falamos pedindo sabedoria, mas essa oração, ela é profunda e ela traz alguns segredos para a sua vida que gostaria que você marcasse. Provavelmente, bom dia, Lê. Provavelmente ela terá a resposta para toda a sua vida. Provavelmente, porque ela trouxe muitas respostas para mim. Salomão, ele havia construído o templo. O templo era suntuoso, o templo era grandioso, nunca houve algo igual. E após ele trazer todos os utensílios, ele traz todo o ouro, ele traz os vasos, ele traz tudo, ele traz todas as coisas. Interessante que muitas coisas ele fez ele fez um outro altar de bronze, ele fez um outro altar de ouro muito maior, ele fez uma outra pia, enquanto a pia do tabernáculo era uma pia pequena, a pia que ele faz é um verdadeiro mar, como fosse uma grande piscina. Ele muda tudo, ele faz tudo em grandes proporções. A única coisa que ele não constrói outra, a única coisa que ele não muda é a arca. A arca permanece a mesma e a arca é a última coisa que ele traz para o templo. Então eu quero lhe contar algo muito especial nesta manhã, algo muito poderoso. Irmão, o tempo pode mudar tudo, o jeito de adorar, o jeito de orar, mas a presença, porque a arca simboliza a presença é imutável, a presença não muda, a presença é a mesma presença lá do cenáculo, é a mesma presença dos grandes avivamentos, é a mesma presença que esteve lá sobre a estrebaria, é a mesma presença. Isso nos traz algo poderoso. Salomão termina de edificar o templo. Salomão havia feito grandes mudanças na planta original do tabernáculo, mas a arca ele não mexe, a arca ele não toca. A presença de Deus não muda, a presença de Deus não se molda às nossas metodologias, a presença de Deus não é manipulada. A presença de Deus traz valores imutáveis. O que havia dentro da arca havia maná, dentro da arca havia a vara de Arão e dentro da arca havia as tábuas da lei. A presença de Deus, ela traz a provisão, a presença de Deus, ela traz a autoridade, a presença de Deus traz a palavra. Você pode perceber que dentro dessa arca não tinha outras coisinhas que nós estamos querendo agregar à presença de Deus. Querido, tem coisinha que não tem nada a ver com a presença de Deus. A presença de Deus é isso, é maná, autoridade, palavra, é isso, provisão, autoridade e palavra. A paz do Senhor, minha querida Cristina. E aí eu acho interessante, a presença, ele primeiro traz a arca para depois orar. A presença de Deus permanece sem mudanças, exatamente, Joana, não tem como mudar. Igreja A, igreja B, igreja C, você pode mudar tudo. A presença de Deus ninguém muda, ela é essa. E é interessante que ele não ora antes de trazer a arca. A presença de Deus é o que valida nosso altar de oração. O altar de oração não é construído pelos nossos desejos, o altar de oração é construído pela presença de Deus. O que valida a nossa vida de oração é a presença de Deus. O que valida a nossa vida de oração é o acesso ao céu. Salomão tinha tudo ali. Se você ler, eu quero deixar para você de lição de casa, você lê 2 Crônicas 6 e 7, aí você vai entender com profundidade. Não dá pra gente falar de tudo aqui, não é? Mas
Quando você lê, você percebe no capítulo 6 que tinha os sacerdotes, o fogo até já tinha caído. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que o fogo já até tinha vindo, já tinha tido até uma manifestação ali da glória de Deus. Salomão, ou melhor, o fogo ainda não tinha descido não, mas Salomão, ele já tinha orado, Salomão, a arca já tinha chegado, tinha tido um mover de glória de Deus ali muito grande. A Bíblia diz que haviam cantado, tinha tido muita música, viu? Muita música. Não vou nem entrar nesse detalhe, tá? Mas tinha tido muita música. Asaf, os cantores de Asaf, tinha 3 corais lá. Meu Deus, estava poderoso. Os sacerdotes caíam no chão, tudo. Poder. Mas Salomão entende, eu só vou orar quando a arca estiver aqui. Primeiro ele traz a arca para depois ele orar. Pode ter música, mas se não tiver a presença não adianta. Pode ter movimento, mas se não tiver a presença não adianta. Você quer validar o teu altar de oração, traga a presença primeiro, se renda primeiro, clame primeiro. Salomão, ele traz a arca, e quando ele traz a arca ele ora. E que oração é essa? Que oração? Uma oração que revelava total dependência. Ele olha, ele diz, olha, era nas entrelinhas, ele estava dizendo assim, a gente tem o templo poderoso, a gente tem um coral gigantesco, a gente tem os melhores maestros aqui conosco, nós temos ouro em abundância, a gente tem tudo, mas Senhor, a gente precisa da tua presença. A oração, eu vou falar hoje junto aqui com a Bíblia, tá? Se existe uma coisa que eu sou apaixonada é pela palavra. E ele diz de uma maneira muito especial. Ele fala assim: Senhor, que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre este lugar. Um lugar que o Senhor disse que colocaria o seu nome. Sabe o que ele está dizendo? A gente tem tudo, mas a gente precisa de ti. Era uma oração que falava do quê? De dependência. Independente de todas as coisas que Salomão tinha obtido, construído, ele queria a presença de Deus, ele queria a certeza que Deus estaria ali. Ele diz: Senhor, os teus olhos precisam estar aqui de dia e de noite sobre esse lugar. Eu quero dizer, não importa o nível que nós chegamos, não importa o que nós construímos ministerialmente, não importa a dimensão da nossa vida, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da presença do Senhor. Ele olha, a paz do Senhor, Celina, glória a Deus, verdadeiramente, Tati, nós precisamos. Verdade, Meire? Quando a gente já começa a orar, nem adora a Deus, já começa a pedir umas coisas, irmão, a gente traz a presença de Deus para adoração. Se você for recapitular quem escreveu ou quem não escreveu, for recapitular todas as orações elas começam, irmão, adorando. Josafá começou adorando, Ezequias começou adorando, Salomão começou adorando, Ana começou adorando. Não existe oração que atrai a presença de Deus se não começa com adoração. Se você for ver as orações que Paulo fazia, ele começava adorando. Você quer trazer a presença, não adianta ajoelhar e começar: Pai, eu tô aqui, tu sabe que eu tô precisando disso. Não! Existe um pregador que eu acompanho ele, tá? Ele não é famosão, mas é um homem que me inspira a querer mais de Deus, é um homem que me inspira a orar. O nome dele é Hernani Santos, não é o Hernandes Dias Lopes, eu gosto demais também, mas é Hernani Santos. E em todas as ministrações que ele fala muito sobre oração, sobre intimidade com Deus, ele sempre fala isso: você precisa ter um tempo para atrair a presença de Deus. E ele até diz, quando você começar a orar em casa, põe um louvor baixinho, aquele louvor de adoração, e só vai adorando, até ele chegar. Quando ele chegar, você começa a falar. Meu Deus, eu até sinto algo aqui tremendo. E é verdade, traz primeiro a presença com adoração. A presença vem com adoração e depois você começa. E aqui eu acho interessante, Salomão, ele está dizendo isso: Senhor, que os teus olhos estejam aqui de dia e de noite. Ele está dizendo: Senhor, a gente tem tudo aqui, mas se tua presença não tiver, não adianta. E eu acho interessante, de dia e de noite. O que quer dizer isso, Senhor? Nos dias de celebrar
oração que tu esteja, mas nos dias de aflição que tu esteja também. Senhor, nos dias de alegria que tu esteja, mas Senhor, nos dias de provação que tu esteja, de dia e de noite, Senhor, não tire a tua presença. Exato. Precisamos entender que orações têm níveis. Márcia tem, e nós vamos falar aqui, em nome de Jesus. Eu vou acelerar, porque uma das coisas que Deus me falou, quando eu estava ali no meu devocional pessoal, particular, ele falou exatamente isso. Ele estava falando exatamente, orações têm níveis. Tem níveis, e se você não vai passando esses níveis, você não chega no auge. E é por isso que tem gente que desanima da oração, é por isso que tem gente que acha que a oração é chata, é por isso que tem gente falando, eu oro por necessidade, não é porque eu gosto não, é porque você ainda não descobriu os níveis da oração, você está lá embaixo ainda, você precisa subir, você precisa escalar isso. E o Senhor hoje vai te ensinar, o Senhor hoje está te chamando assim, olha, minha filha, meu filho, eu vou te ensinar, tem níveis de oração, não é a mesma coisa não, gente, não é tudo a mesma coisa, um balaio de gato, tá todo mundo orando, não é por isso que dentro de um culto de oração tem gente que tá nadando, e tem gente que tá ali, a gente fala, nossa, aquele irmão espiritual, não, aquele irmão entendeu os níveis da oração. Ele entendeu. E aqui Salomão está dizendo isso, Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. A oração dele começa revelando total dependência. Ele não se estriba em nada que ele tem. E agora ele começa a falar de calamidades. Depois que ele reconhece quem é o Senhor, depois que ele adora o Senhor, depois que ele engrandece, ele diz assim, várias calamidades. Ele diz assim, olha, Senhor, se houver uma quebra de aliança, quando nós formos feridos, quando houver seca, quando houver fome, quando houver peste, quando estivermos cercados, quando houver enfermidades, Salomão sabia que independente do que ele vivia, todas essas coisas poderiam haver. Então eu quero abrir um parênteses. A tua vida com Deus não lhe priva de momentos de dor. Essa utopia dizendo estou agora e tudo vai dar certo, agora é só vitória. Gente, isso não é verdade. Nós vamos ter, mas o que vamos fazer? Sabe o que Salomão diz? Olha, eu sei que esses dias vão chegar, eu sei que essas coisas podem vir, mas quando elas chegarem, que isso me leve ao altar da oração, que a dor te leve ao altar da oração, que a situação difícil te leve ao altar da oração, que a dificuldade te leve ao altar da oração, ou melhor, que te segure no altar da oração, não é? Que você já tenha uma vida de oração e que quando a coisa der errada, isso não te arranque. Poxa vida, uma aliança foi quebrada, continua no altar da oração. Poxa vida, tô ferido, mas continua no altar da oração. Poxa vida, olha, o céu parece de bronze, continua no altar da oração. Poxa vida, a enfermidade bateu na porta, continua no altar da oração. Salomão estava dizendo, Senhor, quando tudo isso vier, nós vamos continuar no altar da oração. Nós vamos continuar no altar da oração. Quando a fome vier, quando a peste vier, nós vamos orar, nós vamos clamar em nome do Senhor. Se nesta manhã você é uma dessas pessoas que está vivendo dias de dor, dias de luta, isso está querendo te arrancar do altar da oração. Eu quero lançar uma palavra para a tua vida. Não saia do altar da oração porque tudo está dando errado. É no altar da oração que você vai ver resposta. E eu vou lhe dizer algo aqui profundo, porque talvez você está dizendo, eu estou orando e Deus não está respondendo. Ele vai responder. Exatamente, Sandra, quando Davi perdeu os filhos dele, ele se levanta e vai para o altar, ele vai adorar. Então, em nome de Jesus, Meire, nós precisamos, eu também estou precisando orar mais, que tudo que você está vivendo não seja motivo para te tirar do altar da oração. Salomão disse, Senhor, quando tudo isso acontecer, e ele vai pontuando. Exato, Leila, no estalar de dedo não é, nós vamos entender isso aqui hoje. Salomão, ele ora e ele identifica 3 passos desta oração. Ele diz, nós vamos nos render, nós vamos confessar e nós vamos mudar. Se você olhar na oração do capítulo 6, era esses passos que ele dizia para cada calamidade. Primeiro, irmão, na oração tem que ter rendição. Se você entrar na oração já dizendo, sou o dono da cocada preta. Ou tu faz, eu rasgo a Bíblia. Senhor, eu fiz um monte de coisa e tu está me abandonando. Está no caminho errado. Entra se rendendo. Você sabe como que os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, na época, lá no tabernáculo? Havia um véu. E quando a gente fala de véu, a gente pensa que é uma coisa simples. Não. Alguns escritores chegam a dizer que aquele véu pesava
quase que toneladas, era pesado. E sabe como que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá nos santos? Pensa que ele entrava, nossa, eu sou poderoso, é o dia da expiação, e eu sou bom. Não! Primeiro ele colocava a mão lá dentro com um incensário, para que a fumaça enchesse aquele lugar, para que a fumaça enchesse. Depois que ele colocou a mão, ele ia abaixadinho, abaixadinho, abaixadinho. Ele ia, sabe como? Bem abaixadinho, se rendendo. E ele ficava esperando Deus descer, enquanto a fumaça não dominava, enquanto ele não era coberto pela fumaça, Deus não descia. Orações tem que começar assim. Primeiro é a fumaça da adoração, irmão. Rendição é adoração. Se tu não espalha a fumaça da adoração, porque a adoração vai queimando, quebrando o nosso eu, a adoração vai quebrando o nosso orgulho. Na adoração a gente vai dizendo, tu é e eu não sou. Tu és grande, tu és poderoso, tu és Senhor, tu és o meu amado. Oh, tu domina, aleluia. A oração de rendição. Espalha a fumaça, espalha a fumaça, espalha a fumaça. E depois entra curvado. Eles entravam e era assim, e só quando a presença descia, ou quando havia fumaça, quando o sumo sacerdote ficava escondido, então a presença descia. Por que a lição da presença de Deus não está descendo? Porque a gente aparece demais. Enquanto a fumaça não cobria, irmão, Deus não vem. Então Salomão, ele diz, primeiro passo, rendição, segundo passo, confissão. Opa, por que confissão? Salomão estava dizendo ali que quando tudo acontecesse é porque o povo havia pecado. Mas eu não peco. Na oração de Salomão ele diz, não há um homem sequer que não peque. Lamentações de Jeremias diz, do que se queixam os homens? Queixam das suas próprias misérias. Confissão. Não, eu não tenho que confessar nada, nós temos que confessar todos os dias. Perdoa-nos pela nossa negligência, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes aconteceu uma quebra de aliança porque eu falei demais, perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, eu fui ferida, porque, Senhor, eu fiquei no campo da vulnerabilidade, quando o Senhor dizia para mim não ficar, perdão, irmão, eu sei que a gente não gosta de fazer confissão, oração de confissão pra gente quebra a gente, porque a gente sempre acha que é o bom, mas Salomão está dizendo, nós vamos confessar, e o terceiro passo, nós vamos nos converter, nós vamos mudar de vida, é assim, a oração ela começa no altar, e ela termina fora dele, ela começa confessando e ela termina mudando de vida. É assim, Salomão então ele ora. Mas que oração profunda. E eu vou contar uma curiosidade para você, tá? Isso aqui é uma curiosidade e Deus trouxe para o meu coração. Por que o povo, os judeus, eu moro no bairro de judeus, por que o povo, mesmo aí no Brasil, onde tem um judeu, quando dá a hora, ele ora sempre virado para Jerusalém, ele ora sempre virado para o templo? Por quê? Salomão, ele diz aqui, olha, e se converterem a ti com toda a alma e seu coração, na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra e de seus pais, e desta cidade que escolhesse, desta casa que edifiquei o teu nome, então o Senhor vai ouvir. Então aqui, para você que sempre perguntava por que um judeu, isso era um princípio. Então Salomão aqui, olha, diz, eles vão orar virado para Jerusalém, eles vão orar virado para o templo, o Senhor vai ouvir, tá? Isso não é para nós, a gente sabe que nós oramos virados para o Senhor, mas para você, né? Saber não ocupa lugar. E eu acho interessante que Salomão, ele ora. E é uma oração intensa, é uma oração poderosa. Preste atenção. Quando Salomão termina de orar, não tem resposta. Mas ele começa uma festa de 8 dias. E o que ele faz nessa festa, Alessandra? O que ele faz nessa festa de 8 dias? Primeiro, ele oferece sacrifícios, ele adora. Presta atenção nisso. Quando ele termina de orar, exato, Leila. Quando ele termina de orar, tá? O fogo cai do céu, consome o holocausto, a glória do Senhor enche a casa. Mas Deus não fala. Você já viveu aquele momento que você fala, Senhor, tá bom, a glória tá descendo, mas tu não tá falando. Querido, a glória tá ali, continua. O que ele mais faz? Ele oferece sacrifícios, mas Deus não responde.
8 dias de celebração e Deus não responde, mas ele continua adorando, ele continua ali. Não houve uma resposta, mas ele continua ali. Eu quero dizer hoje para você, não saia do lugar da oração, Deus vai responder. 8 dias e nada, passa 8, 10, 15, 20 e nada. A Bíblia diz que no 23º dia o povo começa a ir embora. O povo começa a ir para casa. O povo está indo para casa. E Deus não responde. Mas no 23º dia, à noite, Deus fala com Salomão. O que você quer dizer, Alessandra? Salomão ora diante do povo, mas Deus responde na intimidade. Deus responde no secreto. Não saia do altar da oração, Deus vai responder, Deus vai responder. Quando o povo vai embora, Deus responde. Quando a festa acaba, Deus responde. Porque Deus não estava na festa, Deus queria intimidade. Deus queria intimidade, eu quero dizer para você, Deus ouviu a sua oração, vai chegar a hora dele responder. Salomão viu fogo, Salomão adorou, mas Salomão demorou 23 dias para ter uma resposta. A gente fala muito isso, né? Salomão orou e Deus respondeu, irmãos. Entre a oração de Salomão e a resposta de Deus, houve um espaço de 23 dias, mas nesses 23 dias, Salomão não parou de adorar. Ainda que ele silencie, eu continuo adorando. Ainda que ele não me responda, eu continuo adorando. Ainda que pareça que o céu está de bronze, eu continuo adorando. E quando o povo começa a ir embora, o sacerdote vai embora, o outro vai embora, o outro vai embora, Deus responde. Eu quero dizer para você, ainda que chegue um momento que eu fique sozinha, Deus vai responder. E quando, Alessandra? À noite. A noite me fala de secreto, de intimidade. A noite me fala de algo mais profundo. Deus está nos convidando a um secreto. Deus não está nos convidando a sair do meio dessa burbúria, dessa agitação e ir para um lugar mais secreto. Talvez você não conseguiu ainda ouvir Deus. Talvez os seus ouvidos estão tão, sufocados pelo barulho da multidão que você não consegue ouvir a resposta de Deus. Altar de oração tem que ter intimidade, tem que ter secreto, tem que ter lugar. Irmão, na igreja a gente ora pedindo, no secreto a gente tem resposta. Na igreja a gente ora para todo mundo ouvir, mas é no secreto que Deus se revela para nós. É no secreto. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, podem celebrar, podem cantar, cantem bastante, fazem festa. Quando parar eu vou falar com você, Salomão. Deus não estava recebendo? Lógico que estava, mas a gente precisa até do ativismo, sair um pouco do ativismo para ouvir Deus. Era como se ele falasse assim, Salomão, isso, vai coordenando tudo, coordena o sacrifício, coordena. Na hora que você sair um pouco do ativismo, eu vou responder para você. Sai um pouco do ativismo para Deus responder. Tira um tempo com Deus. Tira um tempo só você e Deus. Vai para a madrugada, vai para a oração do secreto. Talvez você só ora na igreja. Só na igreja. Você só ora na igreja no meio de uma da multidão. E sabe que eu falo que na igreja, a gente tem que orar na igreja, tá? Mas a oração da igreja é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque na oração da igreja, irmão, eu falo da superficialidade da minha vida. Eu, particularmente, eu tenho uma grande dificuldade de orar baixinho. Tá? Isso é meu, não é que é pecado. Não, é meu, é da minha cultura, da minha criação, enfim. Deus vai, irmã Leila. Deus vai. Deus vai sim. E vai trazer cura. Amém? E sabe o que eu acho interessante? Então lá na igreja eu não posso ficar orando de coisas íntimas minhas. Então na igreja eu oro de superficial, eu clamo pela igreja, eu clamo pelas nações, eu clamo, mas é na minha intimidade que eu sou quem eu sou, é na minha intimidade, como diz o povo, que eu descasco a cebola, é na minha intimidade que eu digo, Deus, estou no pó da rabiola, é na minha intimidade que eu digo para Deus o que está acontecendo comigo, e aí é na minha intimidade que Deus se revela. Então o Senhor está dizendo, exato, Márcia, sou igual. Sabe por quê, Márcia? Eu acho que isso é coisa do povo da igreja do pastor Adelino. A gente que nasceu ali, a gente não consegue ser muito silencioso, não é verdade? E vou te falar uma coisa, você carrega isso para a vida inteira. Não importa onde você passa, isso fica impregnado na sua vida. E sabe o que eu acho interessante?
23 dias. Depois de 23 dias, quando o povo vai embora, isso é muito claro, olha, isso é muito claro. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 10, diz assim: e no 23º dia do 7º mês, deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu pai, o povo Israel. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Que profundo é isso? Ao 23º dia, quando o povo vai embora, quando a festa acaba, quando o silêncio impera, Deus diz: agora eu vou me revelar para você. Agora eu vou me revelar para você, Salomão. Oh, Deus, que presença. Oh, o Senhor está dizendo hoje para nós, sair um pouco do ativismo para que eu possa falar com você. O Senhor está dizendo: você não é uma fábrica de fazer, você precisa ter um tempo comigo. Sair um pouco de coordenar sacrifício. Salomão aqui era que coordenava, os sacerdotes faziam, mas quem separava? Salomão, o Senhor diz: Salomão, para. Quando Salomão sai do ativismo, Deus responde a oração dele. Talvez você não está tendo resposta de Deus, porque você está num ativismo tão grande, que você não tem um tempo com Deus. Você só está coordenando, você coordena isso, você coordena criança, você coordena jovem, você coordena adolescente, você coordena ministério de dança, você coordena PG, você coordena tudo, só você não tem tempo com Deus. Você não tem tempo de intimidade com Deus, você passa a madrugada coordenando, você está fazendo tanto trabalho de Deus, mas está esquecendo Deus do trabalho. E isso é profundo. No 23º dia, quando o povo vai para casa, Deus fala com Salomão. Deus fala com Salomão, 23 dias, exato. Salomão era filho íntimo. É natural a presença vir no movimento da igreja, sobrenatural, e a presença vir no chão da sua sala, exato. Gente, é totalmente diferente. A presença que vem lá na igreja, sabe, que todo mundo cai, é muito diferente da presença que vem na sala da sua casa. E eu digo por experiência própria, as maiores experiências que eu tive com Deus não foi no movimento da igreja. O movimento da igreja, ele acende aquela fagulha, mas o fogo acende na sala da tua casa. Foi na sala da minha casa, foi, sabe, com o rosto no chão, foi muitas vezes deitada de bruço no chão, deitada de bruço, com as mãos abertas e dizendo: Deus, eu preciso da tua presença, que a glória de Deus veio. Sai um pouco desse ativismo, sai um pouco, tira tempo com Deus. Você passa a madrugada inteira planejando, você passa o dia inteiro e você diz: não, eu tô aqui na obra. Quando Deus vai falar com você, você tá tão envolvida na obra de Deus que já não tá mais ouvindo o Deus da obra. Isso é profundo. A gente atropela esse versículo, mas nesse versículo está a chave de tudo. Salomão ora, Salomão dá uma festa de 8 dias, Salomão fica lá, o povo fica lá até o 23º dia, e Deus vai recebendo, irmão. Não diz, o fogo caiu, Deus estava naquilo, era de Deus, só que Deus estava dizendo: olha, o que eu quero falar com você não dá para ser aqui, então eu vou esperar acabar tudo e depois eu falo com você. O que você faz é de Deus, Deus está nisso, Deus fica feliz. Só que Deus está dizendo: eu tenho uma coisa maior com você. Se você não dá uma pausa nisso para me ouvir, você não vai conseguir captar o que eu quero falar com você. No 23º dia, quando o povo vai embora, Deus fala com Salomão. O silêncio de Deus, talvez. Exato. Joana, 3 horas da manhã, eu ia orar também aqui em casa. 3 horas da manhã. As maiores revelações que eu tive foram as 3 horas, na oração da intimidade, da madrugada com Deus. As pregações que eu preguei que mais impactaram a minha vida, que eu subi no altar para pregar e eu disse, quando terminou, eu disse: Deus, de onde saiu isso? Elas nasceram na madrugada. Então, se você quer realmente algo com Deus, pelo amor de Deus, sai um pouco desse ativismo. Aí agora eu acho interessante, então Deus fala na intimidade, à noite Deus fala com Salomão. E Deus fala agora de todas as calamidades, e Deus evidencia algo muito grande. Ele repete, olha, a fome, a praga, só que ele coloca algo muito interessante. Se eu...
Se eu cerrar o céu, se eu mandar a praga, se eu mandar os gafanhotos, se eu... Isso não é interessante? Sabe o que Deus está dizendo? Eu mantenho o controle. Irmão, esse negócio de delegar pro diabo tudo, não é Deus. Tem coisa que está acontecendo na nossa vida e é Deus. Deus está dizendo assim, se eu. Deus está dizendo, eu mantenho o controle do meu povo. Sabe, o Senhor está dizendo assim, eu mandei para o cativeiro, se eu. Exato. O negócio está no sacrifício, acordar, se privar e renunciar. Exato. Alguém pode perguntar assim, por que na madrugada Deus está mais desocupado? Não, Deus não se cansa, não se fadiga. É por quê? Porque a renúncia é quando você fala, eu posso dormir, mas eu estou levantando, porque o que eu quero é maior, é o que eu estou te falando, prioridade. Não pense você, meu irmão, que você vai ter vontade de orar de madrugada, que você nunca vai ter, não. Eu ouço alguém dizer, sabe, eu não oro, porque eu não consigo. Ninguém consegue. Irmão, 3 horas da manhã é a hora do sono mais gostoso. Não importa o horário que você foi dormir, 3 horas é muito gostoso o sono. E você levanta. É o horário que na tua casa todo mundo está dormindo. E se você vê todo mundo dormindo, te dá mais sono ainda. E você levanta, você vai orar. Sacrifício. E como eu estava falando aqui, Deus mantém o controle. Quem mandou o povo para o cativeiro? O diabo? Deus. Deus. E Deus diz assim, porque lá eles vão se lembrar de mim. Quando eles se lembrar de mim, eu vou tirar de lá. Então eu quero dizer para você, não dê autoria para Satanás de tudo na tua vida, não. Não entre nessa mentira que tudo que acontece de bom é Deus e tudo que acontece de mal é o diabo. Não, irmão, isso não é verdade. Nem tudo que acontece de bom é Deus e nem tudo que acontece de mal é o diabo. Tem muita coisa ruim, aos meus olhos ruim, mas é o caminho que Deus está levando, que Deus está traçando para me levar onde Ele quer. Deus ora e Deus diz, se eu... Deus não diz assim, olha, quando a fome chegar, porque o diabo vai mandar, ele diz, se eu, isso é sempre não, se é uma condição, pode acontecer, e o que? A nossa inércia atrai, o nosso pecado atrai, a nossa displicência atrai. Às vezes a gente deixa Deus tão de lado, exato, às vezes Deus para matar a nossa carne, que Deus fala assim, peraí, vou ter que levantar um vento para ver se acorda, não é? Deus precisou levantar um vento para Jonas sair do navio? Não foi assim? Não foi desse jeito? Às vezes, irmão, exato, a gente tem que ter autorresponsabilidade, exato. A Bíblia diz assim, de que se queixa os homens, queixa das suas misérias. Aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Então, se a gente faz tudo errado, irmão, Deus, ele vem, Deus não pode compactuar com o pecado. E muitas vezes não é nenhuma questão de pecado ou não, muitas vezes é uma questão que Deus, ele precisa de um chacoalhão na nossa vida. Deus precisa, irmão, Deus precisa. Lá no livro de Ageu, a Bíblia diz assim, olha, o salário que vocês ganharam, vocês colocaram num saco furado. E por quê? Porque a casa de vocês está cheia, a minha casa está vazia. Deus falou assim, olha, eu vou tirar a prosperidade para vocês entenderem que não dá para continuar priorizando a vida de vocês, esquecendo da minha. Tem gente que só prioriza a vida dele, só prioriza a vida dele. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para servir. Ele não tem tempo para nada. E Deus ama, e Deus quer, e Deus tem um propósito na vida dele. Aí o que Deus faz? Deus dá uma cortada. Foi o diabo? Não, foi Deus. Porque quando a gente está no vale, irmão, a gente corre para Deus. Infelizmente, não deveria ser assim, mas é. E aqui a gente aprende uma coisa, a soberania de Deus sobre todas as coisas. O Senhor diz, se eu mandar fome, se eu mandar peste, se eu levar para o cativeiro. Mas aí ele olha e diz assim, mas e o meu povo? Orar. E aqui nós vamos vendo algo. Primeira coisa, deixa eu até abrir aqui, 2 Crônicas 7, a gente já está no 7, viu como a gente está andando hoje? Ele diz assim, olha, e se, uma condição, o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, um povo que fala que é dele, primeiro passo, a gente só vai para o altar de oração, primeiro passo. A oração não nasce no altar da oração simplesmente, ela nasce antes. Primeiro nível, humilhação. Ele diz, e se o meu povo que se chama pelo se humilhar, reconhecer, se reconhecer. Irmão, a questão
é você entender, é se humilhar. Me fala de Joel capítulo 2, não rasga os vossos vestidos, rasga o vosso coração, é rasgar o coração, é se humilhar, é fazer igualzinho o publicano, o fariseu disse, não vê, Senhor, que eu oro, não vê, Senhor, que eu jejum. Aí o publicano diz, tem misericórdia de mim, que sou um frágil pecador. Se nós nos humilharmos, a oração nasce na humilhação. Toda autossuficiência destrói o altar da oração. Quando chegamos na oração achando que somos, não somos, é a humilhação. Toda autojustificação tem que ser tirada. A oração nasce na humilhação. O Senhor, ele diz a Salomão, primeiro passo, primeiro nível, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não basta chamar pelo nome, não basta ser religioso, não basta ser da Assembleia de Deus, ou ser da Igreja Batista, ou da Presbiteriana, ou da comunidade, ou da Pentecostal, tem que se humilhar. O Senhor está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeiro ponto, se humilhar. Segundo ponto, ele diz assim, e orar, ir para o altar da oração. Aí a gente vai falar de outro nível, orar. Aí ele fala assim, olha, orar e buscar a minha face. Não é a mesma coisa. Níveis diferentes, meu irmão. Quando eu falo de orar, às vezes eu falo de, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, lá. Quando eu falo buscar a minha face, eu entendi, mudei de nível. Eu compreendi que o que eu preciso é a presença de Deus, é a face de Deus. Deus está querendo levar a igreja a mudar de nível. O Senhor está dizendo, passa pela humilhação, vai para o altar da oração. Mas quando você estiver orando, entenda que o verdadeiro sentido é buscar a minha face. Níveis. A cura é para quem entende esses níveis. A cura é para quem entende esse processo. Ele está dizendo, olha, alguns só oram, outros buscam a minha face, alguns chegam aqui, outros sobem para o andar de cima, alguns só conseguem fazer pedidos, outros entendem que a minha presença basta, alguns só querem o que eu posso oferecer, outros querem me conhecer, alguns só querem alcançar os seus objetivos, outros querem alcançar o meu coração. Aleluia! O Senhor hoje está dizendo para nós nesta manhã, eu não quero apenas que você fique na esfera da oração, eu quero que você suba no nível de buscar a minha face. Ele diz assim, e se o meu povo primeiro se humilhar, e depois ele ora, e depois ele busca a face, ele rasga o coração, ele diz, Pai, eu quero a tua presença, é a oração que nós falamos antes de ontem, me mostra a tua glória, é a oração que pede profundidade em Deus. Ele diz assim, e se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Porque só consegue mudar de vida quem muda de nível de oração. Gente que faz da oração um romaneio de pedidos, eu quero isso, eu quero aquilo, 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 nunca vai mudar de vida. O Senhor diz, esse é os passos, se humilhe, ore, busque a minha face e depois se converta dos seus maus caminhos. Irmãos, quando nós buscamos a face, quando nós queremos conhecer a Deus, quando nós chegamos nesse nível, então o pecado já não tem mais domínio, então a gente começa a entender, eu preciso mudar. Você conhece uma pessoa cheia da presença de Deus, que entendeu o que é buscar a face do Senhor, não é pelos gritos que ela dá, e olha que eu grito, tá? Mas não é pelos gritos, porque às vezes quando eu falo, você fala assim, nossa, a Alessandra não gosta. Não, irmão, você nunca me viu pregar. Algumas pessoas aqui já me viram. Se você me viu, eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu sou pentecostal, mas eu entendi que isso é talvez um estilo, uma forma sua, mas não é isso que atrai Deus. Não. Então às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, ele é cheio de Deus, porque ele grita, porque ele tem visões. Não, irmão. Eu conheço a pessoa que conheceu Deus, que entendeu a buscar fazer Deus, quando ela muda de vida. Ele diz assim, olha, buscar, isso aqui é uma sequência. Ele diz assim, ó, buscar a minha face.
E porque quando você busca a minha face, porque quando você me conhece, quando você entende quem eu sou, quando você não busca os meus presentinhos, então o meu espírito age na tua vida, o meu espírito te convence do pecado. E aí ele diz, se converter dos seus maus caminhos, você muda de vida. Quem mente não mente mais, quem rouba não rouba mais, quem é traiçoeiro não é mais traiçoeiro, quem vive falando mal da vida dos outros, para de falar mal da vida dos outros, quem vive na roda dos escarnecedores sai. Por quê? Porque ele conheceu a face do Senhor, porque ele viu, porque ele entendeu quem Deus é, e isso muda a nossa vida. Então o Senhor diz assim, olha, só tem mudança quando a pessoa me conhece. Quem conhece a religião não vai mudar nunca. Quem conhece os dogmas de uma igreja não vai mudar nunca. É só uma capa. É que nem a história de Moisés, esconde o corpo na areia. Quando o vento bate, o corpo está ali. Mas quem conhece a face de Deus, muda. Muda. O pecado não tem mais domínio. E é que o Senhor está dizendo, se converta dos seus maus caminhos. Então eu vou ouvir. Eita Deus, o Senhor diz, então eu lembrei da Débora, a Débora está aqui, ela tudo é, eita Deus, e agora eu peguei o eita Deus dela, não é? Relacionamento é uma verdadeira, é integral, é uma verdadeira entrega, é isso. Aí o que ele olha, ele diz, então eu vou ouvir, você se humilhou e eu fiquei atento, você orou, eu fiquei atento, você buscou a minha face, eu fiquei atento, você se converteu, então agora eu ouço, eu vou ouvir os céus. E aí o que ele faz primeiro? E eu vou ouvir, eu vou honrar vocês. Não. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então o que ele fala primeiro? Vou perdoar os seus pecados. Eu vou perdoar. Eu vou quebrar a barreira. O diabo já não vai me poder acusar. Não. A história diz que em determinado dia Satanás aparece, isso é uma história, tá bom? De verdade. E começa a acusar Martinho Lutero, acusar, você fez isso, você fez aquilo, e aquilo começa a incomodá-lo. E é uma lista, e ele vai escrevendo, né? Vai escrevendo os pecados de Martinho Lutero. Então Martinho Lutero pega e escreve em cima, mas o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Quando nossos pecados são levados, irmão, quando a gente se converte, quando a gente muda de vida, conversão não é lá naquele dia que a gente levantou a mão e aceitou Jesus, não. Tem gente que levantou a mão, mas não se converteu até hoje. Se converter é mudar a rota. E a gente tem hora que tem que mudar a rota. Tem crente que tem 30 anos de igreja, está precisando se converter, mudar a rota. Não é se converter no sentido pejorativo. Ih, não é crente, não. É que está precisando mudar a rota. Quando o Senhor, Ele vem, a gente confessa, a gente muda. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então você pode ver que essa questão do pecado, ela não está só na mão de Deus, ela está na nossa, é decisão. Você pode ver, a gente lê muito isso. Irmão, o Senhor vai sarar a terra, irmão, se a gente orar. Não é bem assim não. Primeiro te humilhar, orar, entender que não é presentinho, é a presença, mudar de vida quando o pecado é tratado. Aí o Senhor diz, então quando você confessar, mudar, eu vou perdoar teu pecado. A parede cai, não tem mais separação. O céu está aberto, livre acesso, o acusador não pode ficar mais acusando, não. E aí o que ele diz? Então eu vou sarar a terra de vocês. Então vai ter milagre. Então eu vou fazer. E isso me faz olhar e compreender a profundidade de uma oração em tempos de calamidade. Uma oração que me leva a um nível mais profundo. Eu sei que eu poderia ter sentado aqui e talvez a live ia bombar e dizer, Deus vai te dar. Irmão, eu não vou negociar princípios. Eu sei o caminho para ter muito like, eu sei o caminho para ter muito compartilhamento, eu sei o caminho, mas eu não vou entrar nesse caminho. Eu não vou. Não vou. Eu não vou negociar a verdade, eu não vou negociar princípios, eu não vou sentar aqui para trazer palavras de autoajuda, eu não vou. Eu não vou sentar aqui para semear, irmãos, a guerra. O que a gente mais vê é isso. Olha, te ofenderam, mas Deus vai te honrar. Tira da tua mesa. Eu não vou fazer isso. Eu não vou.
Eu vou acreditar até o último dia da minha vida na palavra de Deus, é ela. Eu vou até o último dia por esse caminho da palavra. E nesse caminho da palavra é isso que está me dizendo. Que eu tenho que ter um altar de oração e que eu preciso sim compreender a diferença entre pedir pedidos e querer conhecer ao Senhor. Eu preciso entender que a minha conduta tem que ser mudada. Eu preciso ter que entender que se tiver pecado, Deus não age. Eu preciso entender, não dá para continuar, irmão, dizendo assim, meu coração tá cheio de ódio, mas olha, é porque não, para de jogar responsabilidade dos outros, seu coração está cheio de ódio porque você não perdoou, e a gente tem que perdoar. E foi muito difícil para mim entender isso. Eu carreguei ódio no meu coração muito tempo, até o dia que eu entendi que o meu ódio matava a mim, e o meu ódio fazia separação entre mim e Deus. Então, em nome de Jesus, não arrume desculpa para o seu pecado, não arrume desculpa. Não arrume, nós precisamos ir para o altar da oração para fazer confissão e não para ficar arrumando desculpa para os nossos pecados. Eu sei que está cheio de postzinho aí escrito assim, te humilharam, te ofenderam, mas vai ter a volta por cima. Nunca vai ter volta por cima se o teu desejo for mostrar para as pessoas que você é alguma coisa. Não vai ter, não vai ter. Deus não alimenta a guerra, Deus não alimenta, Deus nunca teve compromisso em ninguém. Exato, Lígia, é muito difícil, sabe por quê? Porque perdoar é difícil. 47 anos da minha vida, eu já fiz muita coisa difícil, mas perdoar para mim foi a coisa mais difícil do mundo. Mais difícil. Mas nós precisamos. E não, eu quero dizer uma coisa para você, não adianta. Eu sei que você vai, se eu for lá no seu Instagram, tá cheio de postzinho lá, porque olha, o meu inimigo vai ver. Isso é mentira. É mentira. Deus, ele não trabalha nisso, colocando honra para você humilhar outro. Isso é mentira. Mas olha, quem escreveu foi o fulano, ele é famoso. Eu não tô nem aí quem é, se é famoso. Eu tô preocupada com isso aqui, ó. Se tá escrito aqui, acontece. E eu tenho que entender que muitas vezes você é muito fiel a Deus, sim. Eu vou ser muito fiel, eu vou ser sim. Mas eu vou entender que muitas vezes um fiel morre, um fiel é injustiçado. Nabote, pensa bem comigo, Nabote era profeta, Nabote ele não negociou princípios, Nabote não negociou valores. E o que aconteceu com Nabote? Morreu. Foi morto. Deus vingou Nabote? Vingou. Depois de quando? Depois que ele estava morto. João Batista, profeta, homem de Deus, perdeu a cabeça. Não era homem de Deus? Deus vingou? Vingou. Quando? Depois ele morto. Então, em nome de Jesus, irmão, para de ficar engolindo essas coisas que Deus vai ter que matar alguém para te honrar. Para disso. Se a honra de Deus depender de Deus matar esse, aquele, a gente não entendeu nada de evangelho. A gente não entendeu nada. Certa vez estavam ali querendo... vindo contra Jesus, e os discípulos olharam e disseram: Senhor, você quer que a gente peça, olha a petulância, quer que a gente peça que desça legiões aqui para matar todo esse povo? Sabe o que Jesus diz para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Se a nossa oração, meu irmão, se a nossa honra depende de Deus matar alguém, você nunca conheceu Jesus, você nem sabe quem é Jesus. Se a nossa honra depender de Deus envergonhar alguém pra gente, você nunca conheceu Jesus, você não tem nem ideia de quem é Jesus. Você nem sabe quem é o altar, você nunca passou nem de pé, nem de longe no altar da oração. E esse tipo de palavra que eu trago no devocional não dá, irmão, não dá ibope. Não dá, mas é esse que eu vou falar até o último dia da minha vida. Enquanto o fôlego tiver isso. É isso que eu vou falar. Deus não precisa matar ninguém para me honrar. Os meus pecados têm que ser confessados para que haja verdadeiramente remissão da minha vida, para que haja milagre na minha vida. Ok? Deus não está preocupado com ativismo. Deus recebe o trabalho, mas Deus não manifesta a intimidade. Ok? E toda oração, que ela é só um pedido de romaneio, ou melhor, um romaneio de pedidos, ela nunca vai me levar aonde Deus deseja. Eu lamento se eu destruir todo o seu castelinho hoje. Mas essa é a palavra.
Leia a palavra, irmãos. Leia a palavra. Busque a palavra. Pare de medir sua vida pelos postzinhos que você lê no Instagram. Eu também coloco postzinho, mas você lê um postzinho meu, leu? Faça como os bereanos. Você já ouviu a história dos bereanos? Paulo diz, os bereanos foram mais nobres do que os tessalônicos. Por quê? A igreja de Tessalônicos, tessalonicenses. Por quê? Porque tudo que eles viam, eles iam lá a palavra para ver se era aquilo mesmo. Então, em nome de Jesus, lê um postzinho lá, é bonito, aí é bonitinho. A serpente era linda, falava, charmosa e elegante. As colossíntidas, que aquele homem jogou na panela e foi um veneno que quase matou todo mundo, era verdinha, era bonita, era chique, mas era veneno. E se Eliseu não joga farinha naquela panela, tinha matado todo mundo. Tem muito postzinho que é colossíntida. Tem muito postzinho que é veneno. Todo postzinho, toda mensagem que fala que Deus tem que matar alguém para me honrar, corre. Eu deixo essa pergunta para você, a pergunta que Jesus fez para os discípulos. De que espírito vocês são? De que espírito nós somos? A oração de Salomão me ensina muito isso. A oração de Salomão nunca tirou a responsabilidade. Salomão sempre disse isso. Se o teu povo fizer, não, o povo fez. O povo errou. O Senhor olha e diz, então, se o povo fizer, ele tem que se arrepender. Então eu vou sarar. Se converter, então eu vou sarar. Que o Senhor faça algo na nossa vida, irmão. Sabe, que o Senhor mude a nossa vida. Exato. E nós precisamos ouvir, Regiane, o que transforma. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos ter... Débora, todos nós precisamos. E sabe onde que a gente aprende? É no altar. Eu falo que nesses 2 últimos anos eu passei um intensivão com Deus. Um intensivão. Que eu nunca tinha passado na minha vida. Um intensivão com Deus. E Deus me levou a ver tanta coisa podre aqui dentro de mim. Muito podre. E Ele disse para mim, tem que limpar isso aí. Tem que limpar. E diz, mas Senhor, eu sou missionária Alessandra Mello, você não está entendendo? Ele diz, e daí? Alessandra Mello, para mim, é diferente. Estou tratando com a filha. Tem que mudar. E foi muito difícil. Ah, você não tem nem ideia como foi difícil. Como foi difícil, como doeu. E ainda dói, porque tem coisa ainda que tem que sair. Mas sabe quando que eu fui olhar? Quando eu parei de ver muita coisa que legitimizava o que Deus não legitimiza. Quando eu parei de ler muita coisa que me dava asa. Que fazia, tá vendo? É isso mesmo, tá vendo? Quando eu fui para a palavra, eu entendi, tem que perdoar. Quando eu fui para a palavra disse assim para mim, eu não ouço essas orações de justiceira, isso é oração de macumbeiro, eu não ouço. Ah, mas teve resposta. Pode ter sido qualquer pessoa que respondeu, menos eu. Quando eu tive que aprender, gente, eu tive que aprender muita coisa. Eu tive que aprender vida com Deus, intimidade com Deus. Eu tive que aprender tanta coisa. Coisas que a internet não me ensinou. Coisa que os posts triunfalistas não me ensinaram. Coisas que foi Deus. Então levante um altar de oração balizado pela palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus em segundo plano. É muito bom ouvir um profeta. Mas o que adianta ouvir um profeta se esse profeta fala coisas que contrariam a palavra de Deus? Tantas profecias dizendo aí, eu vou te honrar, eu vou matar o fulano. Meu Deus do céu. O nosso ego se enche, né? Olha, Deus vai me honrar e vai destruir o meu perseguidor. Quando o seu ego gostar disso, é o primeiro sinal que tudo está errado na tua vida. Viu? Porque quando Estevão estava lá sendo apedrejado, Paz, Senhor, Eliene, sabe o que ele diz? Não impute esse pecado sobre eles. A Bíblia diz que todo mundo viu o rosto dele como um anjo, brilhava. Ele teve uma visão e essa visão mostra isso.
Exato, Lígia. Nós queremos que aconteça por fora, mas tem que acontecer por dentro. O problema, irmão, não está por fora. O problema está aqui dentro de nós. É aqui que está o problema. Viu? Analise você. Eu nem preciso analisar ninguém. Quando alguém diz para você, Deus vai fazer justiça com o fulano, como você se sente? Se a gente diz, eba! Alguma coisa está errada com nós. Agora, quando a gente olha e fala, Senhor, não mata não, converte. Faz a pessoa conhecer teu amor, faz a pessoa conhecer isso que eu estou conhecendo. A minha oração é essa hoje. As pessoas que falam mal de mim, as pessoas que me perseguem, as pessoas que querem me destruir a todo custo, eu não perco meu tempo a dizer, mata. Deus fala, Senhor, faz eles conhecer teu amor, eles ainda não conhecem. Faz eles conhecer tua graça, Senhor, eles ainda não conhecem, Senhor. Manifesta isso que o Senhor está manifestando para mim, porque eu também não te conhecia, Pai, e eu estou te conhecendo agora. Manifesta. Para mim, irmão, a maior derrota da minha vida vai ser as pessoas que me perseguirem, vê-las caída, vê-las em vergonha. Vai ser a maior derrota. Por quê? Porque eu não fui capaz de orar para que essas pessoas conhecessem a Cristo de verdade. Então eu perdi a batalha. A nossa luta não é contra carne nem sangue, irmãos. A nossa luta é contra o inferno. E nós usamos as armas que temos. A arma que você usa é a que verdadeiramente está dentro de você. Ninguém usa um canivete se não tem um canivete. Deus não nos deu arco e flecha. Deus nos deu espada. Arco e flecha é arma de covarde. Espada é arma de guerreiro. Na armadura de Efésios 6, ele diz que ele tem para que nós tomemos a espada e não arco e flecha. Por quê? Arco e flecha, a gente ataca de longe e se esconde. Espada, a gente chega perto e guerreia. Então, em nome de Jesus, pegue a sua espada e lute. Lute legitimamente, lute no altar da oração. Lute, guerreie com legitimidade. E para isso, você vai ter que abrir mão de muita bobeira que você lê por aí, dizendo que Deus vai matar teu inimigo, que Deus vai fazer isso com o teu inimigo, que Deus vai te honrar. Porque se Deus precisar matar nosso inimigo, não para nos honrar, não tem graça, não é verdade? Alguma coisa está errada, não é? A gente acaba estragando a palavra de Deus. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Você é filha de Deus. E quem fala mal de você também é filho de Deus. Não é? E quem tenta te destruir também é filho de Deus. Então, se para uns deu alguma coisa errada, eu prefiro acreditar que Deus vai salvar. Eu prefiro acreditar que Deus vai ensinar. Eu prefiro acreditar nisso. Porque isso é o que a palavra de Deus me ensina. Alessandra, mas Deus matou muita gente. Departamento dele, não meu. Ok? Departamento de Deus. Agora, eu gastar tempo, irmão, para orar, para Deus matar, para Deus destruir, para Deus envergonhar, por favor, é muita pobreza. Se eu me importo desse jeito, nunca conheci quem Deus é. Então, se você está aqui toda manhã, vem aqui, ouve. A palavra, querido, a palavra, querida. Não a palavra que a gente manipula para o nosso jeito, a palavra que eu gostaria realmente que fosse diferente. Que Deus fala, não, vou... Mas não é essa a palavra, é essa. A palavra do Jesus, que lá na cruz do Calvário, diante de todo mundo que o insultava, que fazia disso, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Jesus, Ele é meu exemplo. Ele é o meu exemplo. Então guarde isso no seu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Deus abençoe sua vida, um dia de bênção. Nós vamos orar agora, glória a Deus. Compartilha essa live. Talvez quando você for compartilhar, o povo vai te excluir. Amém? Exato, Sandra. Na palavra que fala que ele vai, os nossos inimigos diante de nós, uma mesa, porque ele vai estar na mesa.
fala do que? Mesa fala do que, Sandra? Comunhão. Se os meus inimigos estão na mesa, unja a minha cabeça com óleo, na presença dos meus inimigos, não é? É porque comunhão. Só vinha para a mesa amigo. Entendo o sentido das coisas. Débora, às vezes a nossa carne aflora e a gente faz isso mesmo, mas sabe o que a gente faz? Vai para o altar e tem vergonha, fala, Deus, não quero mais na minha vida, tá bom? E é isso, e é uma disciplina. Entenda, irmãos, o sentido das coisas. Essa palavra é muito forte. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Entenda o sentido, querido. Mesa é lugar de comunhão. Só vai para a mesa quem é amigo. Tá bom? Mas aqui tá falando que é os meus inimigos. Não, se ele quer ser meu inimigo, ele seja. Mas se ele sentou na minha mesa, é porque eu coloquei ele lá. Então a mesa é lugar de comunhão. E o óleo veio na minha cabeça mostrando o quê? Mostrando o quê? Que eu sou melhor. Não, é a unção de Deus. Então a unção de Deus prevalece a todo sentimento ruim. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde. Hoje eu aproveitei porque eu vou trabalhar mais tarde. Amanhã vai ser muito rapidinho, tá bom? E ó, compartilhe, tá bom? Mande. Talvez vão te excluir, vão falar que mulher louca. Mas é isso aqui que eu acredito. Já disseram pra mim, você prega muito palavra, tem que mudar. É isso. Até o último dia da minha vida vai ser isso. Não quero likes, não quero ninguém atrás de mim porque trago uma mensagem que... Não. Exatamente, Sandra. Jesus não tirou Judas da mesa. Se Judas queria ser o traidor, era problema dele, mas fica aí na mesa. Sai sozinho. Amém? Vamos orar. Deus abençoe, irmã Alice. E ouça. Irmãos, olha, de verdade não estava nada no plano não, tá? Não estava nada no plano. O plano era só falar disso. Mas desde o começo, Jesus veio aqui e Jesus está ali falando e eu não posso mudar isso não, tá bom? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus. Daqui a pouco o Instagram me corta. Nós vamos orar agora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo. Eu te louvo pela tua presença, eu te louvo, Senhor, pela tua glória, eu te louvo pelo teu milagre, eu te louvo, Senhor, porque de uma maneira tão grande, meu Pai, o Senhor veio falar conosco. Hoje nós, Senhor, sentamos para aprender. Senhor, hoje nós, Senhor, sentamos igual os discípulos sentaram ao redor para aprender. Hoje, Senhor, nós somos ao Monte das Oliveiras e entender princípios. Deus nos ajuda, eu preciso aprender isso, Senhor. Tu tens me ensinado, mas eu ainda estou muito raso. Eu preciso ir mais além, eu preciso me aprofundar. Eu preciso, Senhor, conhecer Deus. Eu preciso abençoar quem me persegue. Eu preciso abençoar. Eu preciso desejar o melhor dessa terra para quem me calunia. Eu preciso desejar o melhor desta terra para quem, Senhor, meu Pai amado, faz campanhas, meu Deus, de difamação. Deus, eu desejo o melhor. Eu desejo, Senhor, que eles prosperem. Eu desejo que eles cresçam. Eu desejo, Senhor, que a tua bênção recaia sobre a vida deles, como diz a tua palavra, Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que quando nós abençoamos aqueles que nos maldizem, brasas de fogo vêm pela cabeça deles, sobre a cabeça deles, ou seja, eles se envergonham, Senhor, por saber que enquanto oram, Senhor, para que sejamos destruídos, nós oramos para que eles sejam prósperos em todas as coisas, abençoados em todas as coisas, triunfantes em todas as coisas, para que o teu nome seja glorificado. Traz essa oração para a nossa vida, Deus, traz, buscar a tua face, é entender o teu caráter. Quando o Senhor disse a Salomão, se o meu povo orar e buscar a minha face, buscar a face é conhecer o caráter. Nós não queremos conhecer suas mãos, nós queremos conhecer tua face, nós queremos conhecer o teu caráter, e que esse caráter, Senhor, realmente, ó Deus querido, seja impresso na nossa vida, Pai, que como filho tenhamos o teu DNA. Como pode alguém ser filho de um pai se não carrega o DNA desse pai? Eu preciso carregar o teu DNA, eu preciso ter as tuas características em mim. Me refaz, me faz nascer de novo. Se porventura o teu DNA não está na minha vida, então me faz
faz nascer de novo, Deus, o novo nascimento produz, Senhor amado, as, Senhor, características do Pai, ó Pai. Oh, meu Deus, meu Senhor, ajuda-nos, Senhor, sair do ativismo e ter tempo contigo. Senhor, às vezes nós precisamos, Deus, deixar a multidão embora. Nós precisamos, Senhor, meu Pai querido, deixar o sacerdote embora e ter um tempo contigo. Pai, nesta manhã o Senhor nos ensinou tanto, faz-nos nosso coração ser isso, Deus. Eu sei que esta palavra, às vezes, Senhor, ela é desconfortável. E, Senhor, eu não preguei, Deus, para as pessoas, é para mim. Senhor, nós caminhamos já meu Pai, um longo caminho, Deus, nessa transformação, nessa metanoia. Mas ajuda-nos a melhorar ainda mais, ajuda-nos, Deus. Oh, meu Senhor da glória, é só confessando pecados que a terra é sarada. Senhor amado, se não tiver confissão, se não tiver conversão, as terras ficam doentes ainda. E quantas terras doentes, quantas, Senhor amado, terra ferida. E por quê, Senhor? Porque nós não queremos, Senhor amado, admitir que tem alguma coisa errada. Mas hoje, Senhor, hoje faz-nos, Senhor, tirar o corpo morto que está, Senhor, escondido debaixo da areia. Fazendo, Senhor amado, tirar a farda que esconde a lepra. E leva-nos, Senhor, uma profundidade de tratamento. Leva-nos a olhar e dizer como Davi, contra ti somente pequei. Faz-nos olhar e dizer como Isaías, ai de mim que vou perecendo. Faz-nos dizer como o apóstolo Paulo e dizer: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre presente na minha vida. Deus, é a confissão, é olhar e dizer: tem alguma coisa errada e precisa ser mudado. É isso que vai sarar a terra. Em nome de Jesus, eu te louvo por esta manhã tão poderosa. Senhor, que esta palavra fique ruminando em cada coração, que vidas aqui que clamaram, quantas pessoas escreveram, Senhor, meu Deus amado, nas legendas, dizendo: eu preciso, eu quero mudar, eu necessito, eu tenho sede de Deus. Deus ouve, Senhor, esses escritos no momento devocional são verdadeiros gritos de ajuda. Leva-nos a esse nível, ao nível, Senhor, de uma mudança, ao nível, Senhor, ao nível onde não, Senhor, sejamos amantes, ó Deus, de uma oração de pedidos, mas, Senhor, de uma oração, Senhor, que revele o teu caráter sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Eu estou feliz demais com essa manhã. Deus falou muito comigo também. O mesmo Deus que puxa a sua orelha, puxou a minha aqui. Eu quero mudar, eu quero viver algo novo com Deus, amém? Que Deus abençoe. Se você sentir no seu coração, compartilhe, mande essa live para outras pessoas. Se você também sentir no seu coração, tá? Se sentir, quando nós compartilharmos, vai lá, curte, para que essa live chegue distante, tá bom? Nós vamos viver isso, irmãos. É o evangelho genuíno, é o evangelho que confronta, é o evangelho que não confronta os outros, confronta a nós mesmos. É isso. E é isso que transforma a nossa vida, tá bom? É isso. Não é muito confortável, é meio, né? Mas é o que a gente precisa, tá bom? Deus abençoe. Que o Senhor abençoe muito sua vida. Glória a Deus. A paz do Senhor. Fique com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. E amanhã, 7h15, horário aqui do Canadá, 8h15, horário do Brasil, estaremos aqui. Amanhã nós vamos começar pontualmente, por quê? Porque amanhã eu preciso ir trabalhar, tá bom? E aí então eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo. Eu também te amo muito, Débora, eu tô com saudade, até o infinito, amém? Beijo. Estou com muita saudade, estou numa fé muito grande, ó, muito grande, que logo estaremos aí no Brasil, tá bom? Beijo, a paz do Senhor, fique com Deus. Lu, ouça mais tarde, ouça sentadinha com uma caneta, anote tudo. Hoje foi como diz o meu amigo, hoje foi uma live cirúrgica. O Senhor fez uma cirurgia aqui dentro de nós. A paz do Senhor, fique com Deus, Deus abençoe.